Máquinas moleculares. Antes de falar sobre máquinas moleculares, vamos falar sobre máquinas macroscópicas, que é definida como um sistema ou dispositivo formado por um conjunto de componentes que interagem coletivamente entre si, e que juntamente com sua fonte de energia realizar um trabalho útil. Um bom exemplo de máquina macroscópica é o nosso corpo, que é um conjunto de sistemas que interagem entre si através de uma fonte de energia, o trifosfato de adenosina, para realizar nossas atividades do dia a dia. O corpo também serviu de inspiração para o desenvolvimento das máquinas moleculares artificiais, ou ATP. Funcionamento do ATP. No músculo relaxado, o ATP liga-se à parte globular ou cabeça da miosina, e mesmo antes de interagir com a actina do ATP se hidrolisa, gerando ADP e fosfato. Inorgânico. No músculo relaxado, o complexo troponina-tropomiosina interpõe-se entre as duas moléculas, impedindo a interação entre a miosina e a actina. A contração muscular se iniciar com a liberação de íons cálcio do retículo e consequentemente elevação desse íon no saco plasma. Isso permite a ligação do cálcio no complexo troponina, que promove o deslocamento do filamento de troponiosina, permitindo a interação actina e miosina. Neste momento há uma diminuição da afinidade da miosina pelo ADP e fosfato inorgânico, fazendo com que os dois produtos da hidrolise de ATP se dissociem do sítio catalítico da miosina simultaneamente. A dissociação do fosfato inorgânico e do ADP faz com que a cabeça de miosina se mova e puxe o filamento de actina, promovendo assim o deslocamento da miosina, ficando fortemente presa à actina. Para que a miosina se dissocie, é necessário que o ATP se ligue novamente a ela, se iniciando um novo ciclo. Se não houve ATP, a miosina permanece fortemente ligada à actina, uma situação chamada de rigor morte. Assim, o deslocamento muscular no funcionamento do ATP é uma máquina molecular natural que inspirou o surgimento das máquinas moleculares naturais. O primeiro a falar sobre as máquinas moleculares artificiais foi Richard Feynman em 1959 em sua palestra intitulada Muito Espaço Lá Embaixo. Nesta palestra, a partir da palestra de Feynman, observou-se um avanço gigantesco nessa área de pesquisa, e isso se deve principalmente à combinação de alguns fatores, como com o microscópio de tunelamento é possível ver manchas coloridas que nos dão a localização desses átomos no material estudado, tornando possível visualizar as imagens reais dos átomos e moléculas na superfície de um sólido. Difração de raios-x, fenômeno de espalhamento da radiação eletromagnética, provocada pela interação entre o feixe de raios-x incidente e os elétrons dos átomos componentes de um material. Uma amostra desconhecida é analisada e seus picos comparados com os de materiais conhecidos e tabelados, permitindo assim a identificação do material. Espectro de difração para o alumínio. Química supramolecular pode ser descrita como o ramo da química que estuda agregados de moléculas ou íons, também conhecidos como supermoléculas. O objetivo da química supramolecular é possibilitar a manipulação da matéria, gerando sistemas moleculares que se comportem como máquinas formadas por um aglomerado de moléculas que são denominadas de supermoléculas. Exemplo: o agregado formado por interação íon-dipolo. O desenvolvimento de reagentes quirais que permitem a obtenção exclusiva de um enantiômero a partir de matéria-prima quiral, processo denominado de síntese assimétrica. Teoria funcional da densidade é uma teoria mecânico-quântica usada em química quântica e física de sólidos para resolver sistemas de muitos corpos, como cálculos da energia de ionização. Os métodos da abordagem top-down permitem duas coisas fundamentais. Primeiro, construir máquinas reais com ações similares às das máquinas maiores e familiares para todos. Segundo, os métodos bottom-up possibilitam a manipulação e a combinação das propriedades de um determinado material com propriedades moleculares, mediante uma combinação inteligente.
que permita situar os átomos adequados um ao lado do outro e manipular as propriedades do conjunto resultante. Ganhadores do Prêmio Nobel 2016 no estudo e construção de máquinas moleculares. As máquinas moleculares podem ser usadas como nanorobôs que entregarão medicamentos para células com câncer ou na criação de novos materiais inteligentes que consigam se adaptar ou mudar de acordo com o ambiente. Construção das máquinas moleculares. O primeiro relato sobre o reconhecimento molecular entre uma molécula contendo um centro R2NH2+ e um éter de benzo 24, coroa 8Db24C8, foi publicado em 1995. Foi revelado que o reconhecimento molecular entre estes compostos se deve exclusivamente à formação de ligações de hidrogênio N+H e interações CH, resultando em um complexo chamado de pseudorotachano. As ligações de hidrogênio podem ser facilmente desfeitas adicionando-se uma base para desprotonar o íon amônio. Tais ligações podem ser restabelecidas adicionando-se um ácido capaz de reprotonar a função amina resultando, novamente, na formação do complexo. Além das ligações de hidrogênio, existe, ainda, empilhamento pp entre os anéis aromáticos, visto que os anéis aromáticos do éter coroa são ricos em elétrons P ao passo que os anéis do íon de alquilamônio são deficientes. Foi revelado que o reconhecimento molecular entre estes compostos se deve exclusivamente à formação de ligações de hidrogênio N+H e interações CH, resultando em um. O primeiro relato sobre o reconhecimento molecular entre uma molécula contendo um centro R2NH2+ e um éter de benzo 24, coroa 8Db24C8, foi publicado em 1995. Adição de base desprotonação do próton. Adição de ácido. E um dispositivo formado por uma única molécula que pode ser induzida a contrair-se e expandir-se reversivelmente, quando estimulada por luz. O dispositivo foi fabricado do amina. Em seguida, o grupo TiO desta molécula foi ligado à ponteira de uma haste revestida com álcool de um microscópio de força atômica. O trabalho mecânico realizado durante o processo de fotoisomerização da molécula foi medido em um ciclo completo de movimento. A cadeia polimérica encontra-se preferencialmente na forma trans. Quando é irradiada com luz UV 365 nm, ocorre a contração do polímero, pois o grupo azobenzeno passa para a forma cis. Este processo resulta no encurvamento da haste do microscópio de força atômica e uma força de 200 pN à medida. Irradiando a molécula com luz visível 420 nm, o polímero retorna à forma trans. Restaura a haste para sua posição inicial com uma força de 85 pN. Essas moléculas incorporaram as características de 3 moléculas de 2 otachanos fundidas em uma única estrutura. Em seguida foi sintetizado éteres coroas contendo 3 macrociclos cada um. Nanoelevador foi montado da seguinte maneira. Primeiramente, a molécula convidada composto trifurcado foi dissolvida em uma mistura de solventes e, em seguida, a molécula hospedeira éter coroa foi adicionada na proporção de 1:1. O sistema sofre um processo de automontagem espontâneo dirigido pela formação de ligações N-H entre o íon de alquilamônio e o éter coroa, formando um complexo chamado de supramolécula. Esta denominação vem do fato de que a estrutura formada é mantida exclusivamente por ligações de hidrogênio. Uma modificação covalente posterior foi realizada, posicionando-se grupos volumosos nas partes terminais do composto trifurcado, de maneira a evitar a saída do macrociclo e gerando, assim, as moléculas representadas na figura 3.
Cada nanoelevador possui 2,5 nm de altura e 3,5 nm de diâmetro e 2 níveis. O éter coroa Li, preferencialmente aos íons de alquiamônio CH2NH2 mais CH2. Quando é adicionada uma base ao sistema, ocorre a desprotonação destes íons, fazendo com que algumas ligações de hidrogênio sejam rompidas e, consequentemente, diminuindo a afinidade do éter coroa por estes sítios de reconhecimento. O resultado é que a plataforma do elevador se movimenta para o segundo nível BIP 2+. O movimento pode ser repetido reversivelmente por 10 vezes através da adição consecutiva de ácido e base. O deslocamento é de 0,7 nm e o elevador poderia, em Prink, gerar uma força máxima de 200 pN para cada adição de base. Diversas nanoválvulas têm sido fabricadas com o objetivo principal de formar um sistema capaz de liberar seu conteúdo, bem como cessar seu funcionamento, quando um comando externo é aplicado. As máquinas moleculares artificiais, como 2-otachanos, têm sido ligadas à superfície da sílica mesoporosa MCM41, para exercer o papel de uma porta que abre e, liberando, assim, as moléculas armazenadas no interior dos poros da sílica. Uma nanoválvula é projetada para funcionar por meio de reações redox. Foi sintetizado um 2-otachano com grupos redox ativos como o TTF localizado no componente linear e o CBPK-T4+, como macrociclo figura 4. Como segundo sítio de reconhecimento foi empregado um grupo naftalênico DNP, posicionado próximo aos poros da sílica. No estado fundamental, o macrociclo localiza-se ao redor do TTF, que está mais afastado dos poros, permitindo que estes sejam preenchidos. Macrociclo perde afinidade pela unidade oxidada devido ao rompimento de interações de transferência de carga existente entre os dois sistemas. Como consequência, move-se para a unidade DNP, que está próxima dos poros figura 4. Quando o TTF2+ é reduzido novamente pela adição de ácido ascórbico ao sistema, a forma original é restaurada abrindo os poros e liberando o corante para o meio reacional. Este dispositivo apresenta um grande potencial para ser aplicado como um sistema veiculador de fármacos. No entanto, para aplicações práticas seria interessante desenvolver sistemas que operem de modo não invasivo, além da utilização de componentes biocompatíveis.